Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta oportunidade, você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e doravante estaremos comentando a lição de número 4, a lição de edição especial, relançada nesse trimestre, uma lição que foi lançada pela primeira vez pelo pastor missionário Eurico Besgeten, em 1993. É do conhecimento de todos que estão acompanhando esta lição. Então vai falar do despertamento espiritual, e desta feita, na lição passada nós aprendemos sobre o despertamento que renova o altar, e estaremos estudando o capítulo 4 praticamente todinho de Esdras, onde a Bíblia vai nos falar da provisão de Deus por meio de homens fiéis que se dedicaram a vida para a obra de Deus e as coisas sagradas. Né? E o título da nossa lição é O Princípio Divino em Tempo de Crise. Princípio Divino em Tempo de Crise é o tema central da nossa lição. Né? É sabido também que há bastante igrejas, principalmente aqui em Guarulhos, São Paulo, aqui no estado de São Paulo, na capital e Grande São Paulo, pelo que eu sei, todos estão estudando lição ainda de Efésios. Né? Como o canal Rascunho da EBD já tem essas aulas aí, os irmãos podem usufruir amplamente. Né? E se você gostar, e se você já é inscrito no nosso canal, você deixa o seu joinha, pode fazer os seus comentários, estaremos respondendo. Se quiser, também nos acompanhe nas redes sociais, onde estamos sempre postando algo sobre o assunto. Glória a Deus. Nós estaremos agora estudando sobre a construção do templo enfrentou oposição. Né? E dentro dessas oposições que surgiram, os sacerdotes, eles levavam o povo à oração. Então, a oração venceu a resistência, a oração, o trabalho vence a resistência, a vigilância também vence a resistência, a bravura vence a resistência, a precaução vence a resistência e a união vence a resistência. Então, em tempo de pandemia, a igreja deve estar mais juntas, mesmo separado socialmente, não é? Dentro e fora desse convívio social que nos é pertinente e característico, né? Nós estamos sempre juntos, né? Em oração, no temor, na comunicação, mesmo que de longe. Né? E a nossa lição está pautada no capítulo 4 de Esdras, verso 7, verso 9, verso 11 a 13, verso 15, verso 16, verso 21 a 24. Né? E nós vamos aprender sobre essa tão importante lição. Né? Como se deu o lançamento do alicerce do templo é o objetivo. Saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, e também a falta de resistência dos judeus. Né? Então, e discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. E assim sucessivamente. E a nossa lição aqui ela é dividida em tópicos, né? Como sempre, e essa lição especificamente tem 4 tópicos. Né? O primeiro tópico é os alicerces do templo são lançados. O segundo tópico é os samaritanos opõem-se à construção do templo. O terceiro tópico é como se aplica a falta de resistência a judeus. Como se explica a falta de resistência dos judeus. É uma pergunta. O quarto e último tópico é a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então estaremos aprendendo essa tão importante lição.
É sabido de todos nós, já estudando isso, Esdras capítulo 4, verso 2, vai nos dizer que o adversário de Judá ali eram os samaritanos, né? Vai falar de Asarradon, né? Que reinou na Síria em 681 a 669 a.C. Então a nova havia transportado aí os líderes judeus do reino do norte para outras nações, implantando a ocupação na Palestina, tinha implantado as ocupações na Palestina por povos sírios e seus associados, né? Então, no capítulo 4, verso 1, essa é a exegese do texto que nos aponta. Eles levaram ali os associados a fim de assegurar o seu domínio sobre os judeus, sobre os israelitas, sobre Israel, enfim. Então, esses homens e mulheres estrangeiros se casaram com os judeus, né, que permaneceram na região. Então, sua desobediência mista deu origem aos samaritanos. Veja que a mistura não é boa. A mistura não traz mistura de povo de Deus com outras coisas que não seja pertinente ao Senhor, que não seja uma ordem de Deus, que não seja dado por Deus. O prejuízo é escabroso e por gerações e gerações, não é? Então, o Judá e Benjamim, reino do sul e de Judá, o reino do sul, Judá e Benjamim, o reino do sul de Judá, também chamado de nação de Judá. Esse Simeão incluía ainda a terra de Benjamim, onde se localizava lá em Jerusalém, né? Como eu disse, a nossa lição ela está pautada no capítulo 4, verso 7. Vejamos o que diz o texto no versículo de número 7. 7 vai falar de Atarxerxes. O texto diz assim: nos dias de Atarxerxes escreveu Bislão, Metridate, Tabel e outros de sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta estava escrita em caracteres aramaico na língua siríaca, né? Tem aqui uma Bíblia Peshitta que me ajuda bastante também nesses textos históricos, principalmente escrito aí. A Peshitta ela vem com a tradução, traduzindo as palavras aramaica, não é? E quero louvar a Deus aqui nesse vídeo pela vida do irmão Zerivan, diácono ali da igreja, o porteiro da nossa igreja, que me presenteou com essa linda Bíblia, né? A Bíblia é Peshitta, muito boa, né? E eu uso bastante ela para essas leituras, venho usando bastante. Deus abençoe, irmão Zerivan, a sua vida em nome de Jesus. Artaxerxes quer dizer o longânimo, né? Que reinou aí por 464 a 424 a.C. Entendeu? Ele foi sucessor de seu pai Xerxes, né? Igualmente recebeu uma das cartas do samaritano contra os judeus, conforme está escrito em Esdras, capítulo número 4, verso 6. Né? A referida correspondência estava escrita em caracteres aramaico e foi traduzida ou lida em voz alta em aramaico, né? Como que os samaritanos enviaram os assírios. Essa missiva também foi ignorada. Então, missiva é carta com assunto específico, e também não é muita coisa, é mesmo que eu te mando que faça isso, eu te indico que faça aquilo, são em poucas palavras, por isso é chamada de missiva, porque é endereçada especificamente a uma pessoa ou a um povo específico, e assim sucessivamente. Naqueles dias é assim a tradução. O texto que está redigido essa carta está no capítulo 6, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 18. Aliás, essa carta está escrita no capítulo 4, verso 8 até o capítulo 6, verso 18. Né? Então, toda essa demanda aí estava voltado para isso. Então, por meio dos dois versículos, vamos notar que a carta dos samaritanos refletia aí o ponto de vista de toda a província. Né? Então, nós temos aí a convicção de que o Senhor, mesmo nessas afrontas, Deus não deixou o seu povo. Né?
vamos observar que aquele longo período que o exército babilônio foram forçado aí a cercar Israel, vão restaurar os seus muros. Os judeus também talvez tivessem dado aí início à construção dos muros da cidade, mas ainda faltava muito para terminar. Inclusive, eles não concluíram a obra até muitos anos depois, conforme Neemias capítulo 6. Né? Os samaritanos sugeriram ao rei procurar os seus registros civis, seus oficiais, né, seus registros oficiais, para ver se que Jerusalém tinha sido destruída no passado. Então eles estavam vasculhando aí a vida dos judeus. Né? Então o que é verdade é que o rei babilônio Nabucodonosor, por exemplo, tinha conquistado Jerusalém anos antes, né, porque ele havia aí se rebelado contra ele. Porque antes Jerusalém tinha se rebelado contra essa situação. Né? A carta do samaritano concluía aí a advertência ao rei e não interrompesse os judeus. Ele perderia não só a renda, como também o domínio sobre Jerusalém. Então os samaritanos concluiu aí mandar uma advertência ao rei que não interrompesse os judeus, né, por causa dos prejuízos e assim sucessivamente. Então, no contexto daquela carta, a palavra paz é usada aí com relação ao tratamento que existia entre os judeus e entre o rei e seus vassalos, as pessoas que estavam sob os seus cuidados, que ele mandava, os seus escravos, enfim, né, fazia o que ele queria. Então, para não ter conflito com esse povo, entendeu? Ele colocou aí esse termo de paz entre ele e os seus vassalos, né? Entre o reinado e os seus vassalos. Então é uma forma de manter o povo ali na rédea, ok? Então vamos para a lição propriamente dita e nós vamos começar aí com o significado do termo aí oposição, né? Então nós vamos começar aí com esse significado a priori. A definição do dicionário português, especificamente o Aurélio, que é o que uso aqui, é o efeito de se opor. O que é oposição? Como se define isso? É o efeito de se opor, trazer o impedimento, ser um obstáculo, fazer objeção, contrastar, né? Contestar, tentar impugnar, negar, resistir, contraposição, protesto, queixas, contraditar, desmentir e opor-se ao obstáculo. Então, isso é que o dicionário nos traz. Então, podemos destacar aqui alguns exemplos de personagens que sofreram oposições, a saber, Moisés, isso vamos ver em Êxodo capítulo 14, verso 11 e 12, Êxodo capítulo 5, versículo 20, né? Vamos ver também em Êxodo capítulo 20, verso 14, capítulo 14, verso 11, ou melhor, e Números, capítulo de número 16, versículo de número 1 a 13. Vamos ver também Isaac, que sofreu oposição, capítulo 26 de Gênesis. Davi também sofreu oposição, nós vamos ver isso em 1 Samuel 18, verso 17 a 19. Também vamos encontrar em 2 Samuel, capítulo de número 15, versículo de 1 a 13. E Jesus, também um exemplo de que sofreu oposição, conforme está escrito em Marcos capítulo 3, verso 22, Lucas capítulo número 23, verso 2 e Mateus capítulo número 11, versículo 19, 18 e 19, ou melhor. Aí vamos ver Paulo também sofrendo oposição, conforme registra Atos capítulo 13, versículo de número versículo número 45 e Atos capítulo 14, versículo de número 19 e versículo 20, não é? Então, e Atos capítulo 16 também vai narrar isso, capítulo 16, versículo 22 e versículo 23. Então, esse contexto histórico, trabalhando dentro dessa contextualização histórica sobre os comandos do rei da Pérsia, Sírio, e promulgar os decretos, permitindo que os judeus voltassem para sua pátria e tal. Então, isso tudo nós já tivemos nas aulas anteriores, de 1 até a terceira, né? E dentro do contexto espiritual havia ali a indiferença do povo generalizado que estava ali induzido, porque tinha sido escravo, então isso trazia
era natural que acontecesse ali uma frieza. Então, existe também dentro desse mesmo texto, mesmo que eles estavam tendo dificuldade espiritual, mas Deus colocou ali os profetas Ageu e Zacarias, onde estava orientando aquele povo e eles estavam se reerguendo. Né? Isso nós também tivemos aula nas aulas passadas. Então, o governador Zorobabel, Josua, o sacerdote, o sumo sacerdote que estava ali chefiando, né, aquelas pessoas repatriadas. Né? Isso vamos ver em Esdra, capítulo número 5, versículo 1 e 2, Esdra, capítulo 6, versículo 1 a 12, Esdra, capítulo 3, versículo de 1 a 3 e assim sucessivamente. Depois também somos em um contexto político, né? No ano 536, aproximadamente antes de Cristo, começou a grande era para os judeus, que era a volta do cativeiro, o reinício das ofertas das alianças e arreatando as alianças e tal. Então, mas aí houve uma pausa na construção por causa das políticas, de uma denúncia acusatória dos vizinhos. Esse vizinho do povo judeu era os samaritanos, que havia, os judeus outrora já havia se misturado com ele, por isso que veio esse povo, né? E depois eles se tornaram inimigo de Israel para trazer dificuldade. Então o povo se esfriou, o entusiasmo baixou um pouco, né? E eles se voltaram aí para interesses pessoais, e conforme está escrito em Ageu capítulo 1, verso 4. Aí houve a reconstrução que estava sendo feita aí por força do decreto de Ciro, rei da Pérsia, que era o representante político do povo. Né? Os judeus retornaram ao templo, foi restaurado, enfim. Depois nós vamos ver o contexto cronológico que nos aponta aí Ciro, Xerxes, Assuero, Artaxerxes, Dário. Então esse pessoal, esses reis que estavam naquele período, naquele contexto ali onde eles viviam. Então, no ano 538 a.C., o decreto de Dário que retornou, fez o povo retornar para reconstruir o templo. Êxodo capítulo 1, verso 1. Depois, em 538, tudo antes de Cristo, claro, o retorno dos primeiros cativos sob o governo de Zorobabel. Depois, em 536, nós vamos ver também que começa aí a reconstrução do templo, né? Que a vida começa a reconstrução do templo, das fundações do templo, enfim, capítulo 3, verso 10 de Esdra. E em 534, nós vamos ver a reconstrução do templo, que é interrompida devido à ameaça dos samaritanos, que é o texto, é a nossa lição propriamente dita. Não é? E assim sucessivamente. Nós vamos ver também em 530 a.C. a interrupção oficial da reconstrução do templo por ordem do rei Artaxerxes, conforme capítulo 4, verso 6 e verso 21 de Esdra, que é o capítulo que estamos trabalhando nesta lição. Não é? Os alicerces do templo são lançados. Parágrafo 1. Depois dos materiais para a construção do templo chegarem, depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel, que havia voltado do cativeiro, lançaram os alicerces do templo. Capítulo 4, 3, versículo 8. Todos, todos apresentavam com muito ânimo para o trabalho, estavam animados para a reconstrução do templo. O povo estava voltando assim, voltando à tona, porque tinha saído do cativeiro e agora ia construir para Deus, para Jeová, para Hashem, como diz os judeus, um templo ao Senhor, reconstruir aquilo que tinha se perdido, né? Então, o lançamento dos alicerces havia celebrado aí uma solenidade, uma festa. Então, os sacerdotes já paramentados, com as trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios, né, os filhos de Asaf, para louvar ao Senhor, conforme a instituição do rei Davi. Então, ele pegaram a lei antiga, tudo que tinha no antigo, e queria reconstituir tudo ali. Isso era importante porque eles estavam reconstruindo o templo e a reconstrução trazia para ele muita satisfação. Eles ficaram felizes, né, devido a esta oportunidade. Então a reedificação do templo foi resultado aí do despertamento que veio através de Ciro, né, que onde uma certa vez dentro desse mesmo contexto Deus o chamou de ungido, né.
Então convém lembrar aí que o despertamento pentecostal chegou no Brasil em 1911 e trouxe aí consigo uma verdadeira renovação espiritual para a igreja. Enfim, mesmo que alguém queira contestar o pentecostalismo, mas tem que aceitar o crescimento, e não foi mão de homens, é a mão de Deus. Ponto. Não é? E depois o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, ele fala: os samaritanos se opõem à construção do templo. Então, entre os moradores da terra, que a Bíblia, o texto cita, os moradores da terra, eram os samaritanos. Nabucodonosor levou o rei cativo, levou o reino de Judá a cativeiro para a Babilônia, e os samaritanos passaram a morar na terra. Né? Então eles eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria, da cidade de Samaria, depois de ter levado as 10 tribos do Reino do Norte em cativeiro lá para a Síria, conforme está escrito em Reis, 2 Reis, capítulo 17, verso 23. Então eles eram pagãos, não havia sido ensinado acerca de Deus, do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam, né? Eles continuavam servindo a seus deuses, mas também temia o Senhor. Então os samaritanos estavam misturando os cultos, estavam misturando a adoração. Então os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo, né? E então a maldade do samaritano levou-as a enviar aí uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. As mentiras que se levam, entregam, dedos duros, pessoas que realmente não querem construir, na verdade só estava trabalhando para destruir aqueles que estava sendo reconstruído. Quanta gente existe assim? A obra de Deus está crescendo, desenvolvendo, aí começa a aparecer bochichos, falatórios, mentiras, leviandade, e muitos até morreram na fé, né, devido a essas pestes que se levantam contra aqueles que estejam fazendo alguma coisa. Reconstruir não é fácil. Começar do zero tudo bem, mas reconstruir não é fácil. Mas eles estavam indo bem, eles estavam animados, eles fizeram festa pela reconstrução, estavam felizes, mas sempre tem alguém querendo desanimar, e assim sucessivamente, que veio de fora para tentar desanimar. Então, o terceiro parágrafo da nossa lição, o terceiro tópico é: como se explica a falta da resistência dos judeus? Né? Na reconstrução do templo, a oposição dos inimigos de Deus, eles usam de falsidade, no capítulo 4, verso 2 de Esdra. Né? A oposição da obra de Deus aí mascaram as suas más intenções, né? Mascararam suas más intenções e mentiram aí para enganar o povo. Então, ele falava: deixa-nos edificar o templo conosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Não, eles não eram de Deus. Como vós? Ele queria se misturar. Isso era um prejuízo. Então, o texto bíblico chama aí de adversário, capítulo 4, verso 1. Então, essa natureza daqueles homens maus, seu discurso de compartilhar a mesma fé, de oferecer ajuda, eram falaciosos, era mentira. Aí vamos ver Tito advertindo, Tito capítulo 1, verso 16. Essas conversas aí, todos somos irmãos, era uma armadilha, uma armadilha maligna. Então precisamos vigiar para não ter mistura com os ímpios que querem minar e sucumbir a nossa fé. Então, eles forjaram aliança, né? Eles provocaram desânimo, eles semearam inquietação, esses foram os prejuízos, né? Eles usaram de falsidade, forjaram aliança, provocaram desânimo, semearam inquietação, usaram suborno e acusação, entendeu? Usaram de violência. Então veja bem que esse pessoal, esses mentirosos, fuxiqueiros, os agoreiros que torcem aí, que se levanta contra o ministério de alguém, essas pestes vêm trazendo isso aí. Eles usaram de mentira, de calúnia, né? Então, o que fazer para vencer a oposição? Né? Primeiro, ouvir a voz de Deus, capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 14. A primeira coisa que os repatriados fizeram para vencer as oposições contra a obra de Deus foi dar ouvido à voz de Deus e de seus líderes. Né? Então, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e toda Jerusalém, e o nome do Deus de Israel lhe profetizaram. Podemos ver
esse texto em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, e 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Então, quando se levanta a oposição, eu me lembro que de um sermão que eu preguei no culto de doutrina, não, foi um domingo à noite, né? Na congregação onde eu estava pastoreando, há 3 anos atrás, eu pregava que voz você está ouvindo, não é? Baseado no texto lá de Apocalipse como voz de muitas águas, não é? A voz de Deus ela deixa sinais, ela se identifica, ela diz eu sou Deus, ela se identifica, é robusta. Em momentos Deus fala muito forte, em momentos ele fala bem pausado, enfim. Isso para cada situação da nossa vida, Deus tem uma palavra. Glória a Deus para cada situação da nossa vida. Então, em tempo de oposição, dê ouvido à voz do Senhor. E tempo de oposição é hora de viver em união. Capítulo 5, verso 2. Em tempo de oposição é hora de se prontificar e receber as bênçãos de Deus. Em tempo de oposição deve ser voluntário, se aparecer para se apresentar a Deus e fazer a obra de Deus voluntariamente. Em tempo de oposição, seja dedicado às coisas de Deus. Em tempo de oposição, se levante alguém, vai levantar alguém para estar Deus vai levantar alguém para estar de prontidão para fazer a obra do sacrosanto do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, temos que ter a convicção e a dinâmica para entender quando o inimigo se levanta contra o povo de Deus, né? Ele não eu costumo pregar nas minhas prédicas, eu digo, o diabo ele é fiel ao projeto de destruição. Ele é fiel. Então, precisamos ser fiel ao Senhor e estar acompanhando esses movimentos, porque a gente precisa estar acompanhando o movimento do inimigo para que lado que ele está indo, para você se opor e estar indo do lado contrário porque do inimigo, está vivendo do lado de Deus, né? Então, os judeus eles não resistiram, né? Uma ordem que era dada à autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu através de Ciro, a maior autoridade da época, então que assinava o decreto da construção do templo. Então os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou aquele povo, enfim, em tempos difíceis. Então a própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro, nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercada pelo exército da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito antes com o reino de Israel. Então Ezequias buscou o Senhor e, ouvindo a voz de um anjo que feriu o arraial dos sírios. Aleluia. Então, em tempo de oposição, vamos dar ouvido à voz do Senhor. Não dá ouvido à oposição. Não dê ouvido a opositores das coisas de Deus, da obra de Deus. Deixem falar. Deixem falar. Eles vão bater palmas para você e colocar tapete vermelho para você pisar, porque a mão do Senhor está sobre a sua, sobre a nossa, sobre a minha vida, quantos opositores se levantam. Então dê ouvido à voz do Senhor. Tanto jovens, senhores, senhoras que estará ouvindo esta mensagem por meio do canal Rascunho da EBD. Dê ouvido à voz do Senhor, né? Não provoque, não forge, não faça alianças estranhas. Tenha cuidado. Então, nos dias de Ezequiel, nos dias de Josafá, por exemplo, a ameaça foi feita pelos amonitas e pelos moabitas, né? Os habitantes de Judá foram convocados pelo rei a pedir socorro ao Senhor. Então sempre havia o povo socorro, eles tinham que pedir socorro ao Senhor. Então o motivo pela falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Então Zorobabel, chefe político do povo judeu, até então tinha confiado a sua própria força, tinha confiado em sua própria força, em suas próprias mãos. Não faça isso. Quando você estiver em dificuldade,
Quando a oposição se levanta, confie no Senhor, porque Ele é dono da obra. E daquela obra, Deus era o proprietário. Foi Deus que enviou mão forte por meio de Ciro, tirou o povo do cativeiro e deu a ordem. Ciro assinou a ordem para a reconstrução do templo. Ele não devia ter resistido aquele povo misto e tirar aquele povo fora para poder reconstruir o templo com autoridade. Zacarias, capítulo de número 4, verso 6, vai dizer que Zorobabel confiava nas suas próprias forças. Então, quando suas próprias forças se esgotam, não tem mais condições de resistir. Josué, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Zacarias 3:3. E assim sucessivamente, tem que ter cuidado. A quarta e último tópico é a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus, o povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho, né, com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo, com muita união. Né? A alegria dos samaritanos, os inimigos dos judeus, regozijavam-se grandemente. Certamente o conselheiro foram parabenizar o sábio competente ação, porém o gozo dos ímpios é de pouca duração. Aí o gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em uma tragédia. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi também de curta duração. Então, a festa do inimigo é pouca, fique tranquilo. Né? Ouça a voz de Deus, fique tranquilo. Né? Não tenha desânimo, porque Deus é dono da obra, Deus cuida, Deus sabe todas as coisas, foi Ele quem nos criou. Que Deus abençoe a todos, mesmo havendo oposição, você não deve baixar sua cabeça. Na oposição, como você vai vencer isso? Né? Você vai vencer a oposição ouvindo a voz de Deus, vivendo em união, recebendo as bênçãos de Deus, ser voluntário na obra de Deus, ser dedicado às coisas de Deus e ter prontidão para fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos e que a boa mão de Deus recaia sobre a vida de vocês. Canal Rascunho DBD com você. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, está nos ouvindo pela primeira vez, se inscreve no canal Rascunho DVD e nos dá uma força aí. Um abraço a todos em nome de Jesus e até a próxima aula, se Deus assim nos conceder. Deus abençoe em nome de Jesus.